Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. Não tem como não se animar com o momento do Botafogo, né? Uma coisa que um comentarista esportivo disse depois do jogo Botafogo e América Mineiro, que eu achei muito interessante, que retrata muito o que está sendo esse campeonato, não só para o Botafogo, mas para os clubes de cima, quando tem um confronto com clubes de baixo. Na Premier League e tal, muitas vezes quando joga um clube de cima, um Manchester City contra um clube que está lá embaixo, como o Everton, por exemplo, a diferença técnica é absurda e o Manchester City, obviamente, ganha o jogo sem muitas dificuldades. Aqui no Brasil, no Brasileirão, o que sempre caracterizou o Brasileirão foi a questão do equilíbrio, né? Jogava o primeiro colocado contra o último e tinha jogo, né? Só que nesse campeonato, o que a gente vem assistindo é que os times de lá de cima estão perdendo poucos pontos para os times de lá de baixo. Os times que estão lá embaixo no campeonato não estão conseguindo pontuar contra quem está lá em cima de jeito nenhum. Então, eu até acredito que esse ano, para fugir do rebaixamento, quem está brigando lá embaixo, como Corinthians, Santos, Vasco, Goiás, talvez não precise chegar aos 45, né? Talvez esse ano, com 39, 40 pontos, a equipe já consiga escapar do rebaixamento. E aí, essa diferença de qualidade técnica entre um clube que está brigando pela liderança e um clube que está brigando contra o rebaixamento foi o que se viu ontem, mais uma vez no Botafogo e Vasco. A diferença técnica realmente era brutal, e não só diferença técnica, mas também uma diferença de confiança, uma diferença física, mental, tanto que na grande oportunidade que o Vasco teve no jogo no segundo tempo, que foi provocada pelo erro individual do Adrielson, o Alex Teixeira sai na cara do gol e não consegue finalizar, não consegue finalizar para o gol. O PR faz uma grande defesa, claro, mas isso também retrata o alto nível que o Botafogo tem nesse momento com um grande goleiro, não só um grande goleiro, como um grande time, um bom elenco, mas também retrata a falta de confiança do Vasco, que mesmo que não consegue criar grandes oportunidades, e quando cria alguma oportunidade, falta confiança para fazer o gol, falta a capacidade técnica, falta aquela qualidade final que faz toda a diferença no clube de futebol. Aí o Botafogo ontem também queria, os jogadores do Botafogo, né, a torcida, os jogadores queriam dar também uma prova de que existe vida assim após o Luiz Castro. Foi o primeiro jogo do Botafogo sem o Luiz Castro e o Botafogo queria dar essa amostra de que a vida continua. Até o que o Luiz Roberto, o narrador, falou depois do jogo foi muito bonito, falando exatamente sobre isso, que a vida continua, o Botafogo é gigante e o campeonato continua para o Botafogo, a instituição Botafogo é maior que qualquer personagem. E aí vamos lá, o Botafogo começou então muito bem o jogo, impulsionado pela sua torcida, pressionando, criando oportunidades. Teve uma chance no primeiro tempo, que eu não sei se você chegou a ver os melhores momentos, que o Tiquinho deu uma bicicleta, que, pô, se aquela bola entra, teria sido um gol. Essa daí eu já vi, já. Essa daí eu já vi, não. Essa daí eu já tava vendo. Cara, absurdo, absurdo. Teria sido um golaço. O Tiquinho tem jogado muito, muito, muito. É o jogador mais importante desse Brasileirão, até o momento, é o craque do Brasileirão. E é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nesse momento. É difícil você achar jogadores que estejam numa melhor fase que o Tiquinho. O Tiquinho, como o Mansur falou ontem, estava acompanhando os comentários dele, falou uma coisa interessante. O Tiquinho é um sistema ofensivo inteiro, porque o Tiquinho finaliza muito bem para o gol, tem bom posicionamento, tem boa movimentação, ele abre espaço para os meias que gostam de tabelar com ele. Abre espaço para os pontas, e assim foi o gol do Luiz Henrique ontem, tabelando com o Tiquinho. Então, assim, o Tiquinho é um sistema ofensivo inteiro e ele é muito importante para esse time do Botafogo. E aí o Botafogo ia pressionando, o gol não ia saindo. Houve uma baixa ontem, que realmente essa é a notícia triste, né? O Rafael teve uma lesão. Poxa, no lateral direito do Botafogo, vinha muito bem em campo, sendo um dos melhores da partida. Poxa, ele estava recuperando o ótimo futebol dele, vinha de uma partida incrível contra o Palmeiras no final de semana passada,
e acabou tendo essa fatalidade, uma lesão no joelho, e provavelmente, o que tudo indica, está fora da temporada. O Botafogo já está começando a mapear outros laterais direitos para conseguir compor o elenco, né? Porque nesse momento só tem o de Plácido, ou seja, se o de Plácido se machuca, o Botafogo hoje não tem o lateral direito de origem, né? Então, eu já tenho, pelo que eu tenho acompanhado aqui de alguns jornalistas esportivos, o Botafogo, nesses primeiros jogos, deve utilizar alguns jogadores da base no banco de reservas, né? Para alguma fatalidade. Também pode utilizar o Tietchan improvisado na lateral direita, né? Que sabe jogar naquela posição. Só que é importante o Botafogo ir no mercado e conseguir um outro lateral para repor, né? E desejo, antes de continuar falando sobre o jogo, desejo toda a melhor ao Rafael, que vinha muito bem no campeonato e vai se recuperar mais uma vez, e tenho certeza que ainda vai contribuir muito para o Botafogo, assim como ele já vinha contribuindo. E aí, voltando para o jogo, chegou o segundo tempo, parecia natural que o Botafogo em algum momento iria achar o gol, e conseguiu logo achar o gol logo no começo do segundo tempo, numa boa tabela entre o Tiquinho e o Luiz Henrique. O Luiz Henrique vem jogando muito bem, vem crescendo cada vez mais. É impressionante o quanto você pega a forma como o Luiz Henrique voltou para o Botafogo ano passado, fora de forma, nem entrando nos jogos, e você pega agora o que ele está jogando nesse momento, a intensidade dele, a inteligência dele é impressionante. O Botafogo é um time com jogadores muito inteligentes. E aí ele faz aquela tabela com o Tiquinho, finaliza muito bem, gol do Botafogo. A partir daí, o Botafogo ficou confortável na partida, porque é nesse momento onde o Botafogo se sente confortável para administrar o jogo, para conseguir não precisar se expor tanto. E aí o Vasco não conseguia criar. O Vasco, a partir do momento que toma o gol, o Vasco se vê num beco sem saída. A melhor chance do Vasco é num erro individual do Adrielso, como já tinha falado. O Alex Teixeira erra a finalização e o PR faz uma grande defesa. O jogo vai passando, e aí entra no time do Botafogo, aí você vê a questão do elenco, né? O jogador Carlos Alberto veio do América Mineiro para o Botafogo do ano passado para esse ano, jogou a maioria das partidas do Carioca, enquanto o Júnior Santos não tinha voltado ainda e tal. Só que a partir do momento que acaba o Carioca, o Júnior Santos volta para o Botafogo entra nos jogos mais da Copa do Brasil e do Brasileirão, o Carlos Alberto perde espaço e não vinha nem sendo relacionado. Então, ele nem vinha entrando nos jogos, muitas vezes nem era relacionado. E aí, ontem, ele teve uma oportunidade, entrou no jogo e entrou muito bem e foi coroado com o gol. Ou seja, aí você vê a questão do elenco, a capacidade do elenco e como o Botafogo vem evoluindo nesse sentido. Eu acho que o scout do Botafogo, quem cuida das contratações, nesse momento está muito de parabéns pelo elenco que o Botafogo conseguiu montar. O Botafogo tem boas peças no meio de campo, poxa, tem grandes peças na reserva que às vezes a gente até esquece, quem entra dá conta do recado, até mesmo em algumas posições que a gente tinha um pouco mais de medo, por exemplo, na lateral esquerda, o Marçal, pô, é um jogador muito mais experiente, muito mais rodado do que o Hugo, só que e a gente tinha essa desconfiança, eu tinha uma desconfiança no Hugo, assim como muitos outros torcedores, só que o Hugo também vem numa crescente, o Hugo mesmo fala que vem observando o jogo a forma do Marçal jogar, e isso se vê nos jogos, nesses jogos que o Hugo tem entrado, ele tem conseguido dar conta do recado. Então, assim, o Botafogo vem conseguindo tirar soluções onde ele mostra que tem sim um elenco capaz de brigar pelo título até o final. Então, assim, não tem como não ficar animado com a campanha do Botafogo. Se o Botafogo ganhar o Grêmio domingo, às 6h30 da noite, o Botafogo consegue a marca da melhor campanha da história do Brasileirão dos pontos corridos até esse momento. Nesse momento, o Botafogo tem a segunda melhor campanha, só perdendo para o Corinthians do Carille de 2017. Mas, se ganhar o Grêmio, domingo, que é completamente possível nesse momento, pelo futebol que o Botafogo vem jogando, pela capacidade de concentração que o Botafogo vem tendo, o Botafogo conseguirá essa marca aí da melhor campanha da história do Brasileirão de pontos corridos até o momento. Vamos ver o que aguarda. Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche.